terça-feira, domingo já é dia 2. Hoje nós vamos dar aí já abertura, né? Abertura do nosso congresso aí, do Avivas de Leões. Tá bom, irmãos? Vamos já dar abertura já hoje, já entrar o mês em oração para a igreja, pela festividade das crianças, também o Congresso Avivas de Leões. Vamos estar em oração, vamos estar divulgando. Daqui para domingo já vou estar já com o cartazinho já pronto. Vou jogar lá no grupo. Aí você vai colocando lá na rede social, no seu status lá. Vamos semear, vamos divulgar no status. Vamos semear aí e vamos estar em oração, apresentando, irmãos. Tá bom? Que vai ser uma concentração onde Deus vai estar falando muito conosco. Vai ser bênção de Deus. Viu, irmãos? Amém. Amém? Quantos encontraram aí Apocalipse? Amém. Capítulo de número 5, verso de número 5. Amém. Quantos encontraram? Por sinal, diz amém, Jesus. Vamos lá então, lê comigo. Está escrito assim: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia aí na cadeira, segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Se você estiver sozinho aí, procura alguém para você segurar na mão dele, segurar na mão dela. Nós vamos fazer um clamor aqui agora, meus irmãos. Vamos fazer um clamor com toda a igreja. Nós estamos em um tempo profético, nós estamos em um tempo, querido, onde a igreja tem que estar em oração, o povo de Deus ele tem que estar se humilhando, buscando a face do Eterno, porque é chegada a hora, meus irmãos, do soar, como é o tema do nosso congresso. Já se ouve o soar da última trombeta, irmãos. Já chegou a hora da igreja militante, ela transcender e se tornar da igreja triunfante. Aleluia, oh glória a Deus. A igreja triunfante, ela vai se reinar com Cristo. Nós vamos, irmãos queridos, estar, aleluia, filho do nosso mestre, aquele que morreu pela tua vida, aquele que se entregou por você, aquele que escreveu seu nome no livro da vida. Estamos como igreja, aleluia, aguardando aquele tão tremendo dia. Oh glória! Isso, irmãos, isso. Comece glorificando, comece exaltando, comece a se humilhar nessa noite, a clamar pela misericórdia do Pai. Glória, 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 glória a Deus. Solte a sua voz. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, eu te glorifico, Senhor, uma vez mais, pela tua presença neste lugar. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor preparou essa noite, meu Pai, para uma noite de avivamento, para a noite de graça, para a noite de poder, para a noite de glória, para a noite de revestimento espiritual, Senhor. O meu coração está alegre, mas eu ficaria mais alegre se todo mundo tivesse aqui hoje neste culto, meu Pai. E nós estamos aqui olhando, Pai amado, muitas cadeiras vazias, sentindo falta de irmão, de irmãs, aleluia, de obreiras, que não conseguiram chegar no culto aqui hoje, mas nós estamos aqui, Pai, aleluia, porque
abrimos mão, Pai querido, do nosso, aleluia, Senhor, do nosso ego, abrimos mão, meu Pai querido, do cansaço físico, estamos aqui para tributar honra, estamos aqui para tributar glórias, estamos aqui para tributar louvor ao teu santo nome, ó Pai querido, aleluia, porque a nossa alma anseia, porque a nossa alma almeja pela tua presença, a nossa alma almeja pela tua graça poderosa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te buscamos nessa noite, porque a nossa alma anseia, oh meu Deus do céu, perdoai os nossos pecados, perdoai as nossas fraquezas, nossas fragilidades, perdoai, Senhor querido, aleluia, os nossos erros, meu Pai, aleluia, nossas fragilidades, Pai querido, muitas vezes nós pecamos por obras, pecamos por pensamentos, pecamos, ó Pai querido, de todas as formas, meu Pai, nós nessa noite, meu Deus, nessa noite nós queremos, ó Pai, te clamar, te pedir, te suplicar, meu Deus querido, Deus eterno, suplicar pela tua misericórdia, suplicar pela tua graça poderosa, suplicar, meu Pai querido, aleluia, Senhor, porque o Senhor Deus é um Deus maravilhoso, que tem contemplado, que tem agido, que tem derramado em nossa vida, meu Pai, é um tempo de colheita, onde o Senhor virá para arrebatar o seu povo, onde o Senhor virá, aleluia, para buscar a tua igreja, onde o Senhor virá, meu Pai, para buscar, Senhor, a igreja militante. Nós sabemos que tanta prova, tanta luta que nós passamos, tanta dificuldade que nós enfrentamos, meu Pai, mas este é o momento certo, esta é a hora oportuna, este é o momento, Pai querido, que o Senhor determinou para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, e a nossa expectativa é esta, que logo nós estaremos indo embora dessa terra de pecado, logo nós estaremos indo embora dessa terra de pecado, de horror, Senhor, de sofrimento, é prova, é luta, mas nós temos tido vitória. O Senhor não tem decepcionado, não tem abandonado o teu povo, não tem abandonado a tua igreja, ou abandonado o teu filho. Todo dia o Senhor está conosco, meu Pai. Todo dia o Senhor está conosco para nos ajudar, todo dia o Senhor está conosco para nos fortalecer, Senhor. Reverte o teu povo nessa noite de poder, reverte a tua igreja nessa noite, reverte os obreiros, reverte os presbíteros, aleluia, reverte as missionárias, reverte os diáconos, as diaconisas, reverte, meu Pai, cada crente aqui que está aqui nessa noite, meu Pai querido, para que eles possam estar prontos para vencer as batalhas, para que eles possam estar prontos para vencer, meu Deus querido, Pai. Vai pelejando, vai guerreando, vai fortalecer o teu filho, vai fortalecer a tua filha, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Reveste de poder, reveste de graça, Senhor. Quantos que estão passando por prova, por luta, nós te preparamos essa noite para a noite de restauração, uma noite de avivamento, uma noite de glória, de poder, aleluia, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, aguardando aquele teu maravilhoso dia, Senhor, onde o Senhor virá para buscar o teu povo, onde o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória, Senhor. Peleja pelo teu povo, Espírito Santo. Guerreia pela tua igreja, Pai. Oh, glória, oh Deus, de poder e maravilha. É noite, vai renovando o teu povo, vai renovando a tua igreja, vai derramando graça sobre os teus filhos, oh Pai, quando vocês estão em batalha, aleluia. Senhor Deus,
desanimado, está frustrado, meu Deus, aleluia, mas nós estamos aqui de pé na tua presença, nós estamos aqui, meu Pai querido, porque nós precisamos verdadeiramente, precisamos te buscar, orar, clamar pela tua graça, meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a prosseguir a nossa caminhada na tua presença, fortalece o teu povo, vai operando maravilha, toca na saúde dos irmãos, toca na saúde das irmãs, toca, vai dando vitória, toca, vai renovando, operando maravilhosamente, meu Deus querido, em cada vida, em cada coração, meu Deus, nós precisamos, Pai, isso, irmão, adorando, vai clamando, vai recebendo, recebe graça, recebe poder, recebe unção, recebe poder do Espírito Santo, isso, deixa o Espírito Santo renovar a tua vida, você precisa continuar, tem muita coisa para Deus fazer na tua vida ainda, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode voltar atrás, você tem que continuar rompendo, então hoje a unção do Espírito Santo está sendo nessa noite derramada sobre a tua vida, então toma posse hoje, receba da graça, recebe da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe, irmão, recebe, irmã, recebe, oh, aleluia, recebe, decalamanda na gasolina, na comida na sai, decalamanda na gaspéria, já declamará mas receba graça, receba poder do céu, em nome de Jesus, seja tomado nessa noite, renovado nessa noite, em nome do Senhor, receba mesmo, aleluia, receba força espiritual, receba ânimo espiritual, renovação espiritual, aleluia, Senhor Deus, para a tua glória, Senhor, glorifica o teu santo nome. Glorifica o teu santo nome nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Vamos dar uma salva de palma para o nosso Deus. Toda a igreja aplaudindo. Enquanto você bate palma, dê um brado de glórias ao teu Deus. Porque Ele é grande, porque Ele é tremendo, porque Ele é maravilhoso. Esse lugar já está cheio da glória dele. Aleluia. Podemos tomar seu assento, podemos sentar em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, mas pode se assentar. Eu prometo que 9 horas em ponto vou terminar o culto. Eu não vou passar aqui 9 horas, mas eu quero que você vá absorvendo, né, tudo aquilo que Deus está liberando aqui nessa noite para a sua vida. Hoje é uma noite profética, viu? Absorve tudo que Deus está entregando, está liberando para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então me dá sua atenção agora para nós estarmos meditando, compartilhando aquilo que Deus ele colocou no meu coração para compartilhar com todos vocês. Bem, se você quiser abrir sua Bíblia, acompanhando aí, o texto do livro é Apocalipse, amém? Apocalipse capítulo 5, o livro selado com os 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Nós sabemos, irmãos, que Apocalipse, de fato, ele não é um livro fácil, mas é um livro difícil de interpretação. E isso só se faz mediante o Espírito. Isso só se faz mediante a revelação do Espírito Santo. O capítulo 1 de Apocalipse nos mostra que o Apocalipse ele é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Por isso é chamado de Apocalipse. Revelação é algo que estava oculto. Revelação é algo que estava guardado. Revelação é algo que estava trancado. E agora nós outros está sendo revelado, mostrado. E nós nessa última hora, irmãos, nós temos
temos que nos preocupar muito de nós buscarmos estas revelações, principalmente quando se fala em escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, das coisas que estão por vir, daquilo que está por acontecer, ou por que não dizer, aquilo que já está acontecendo, porque nós estamos já numa era apocalíptica, já estamos já vivenciando, né? Ou como se diz, eu já estou vindo pela fé. Eu creio que a igreja que está com o coração voltado para o céu, a igreja militante que aguarda o encontro, já está ouvindo o tic-tac do relógio de Deus, o tic-tac do relógio do Pai, já chegando, como diz Mateus 25, já chegando já quase à meia-noite. Amém, amados? Já ouvimos o tic-tac do relógio de Deus, já chegando a hora, já se aproximando, a meia-noite, aleluia. Já os dois ponteiros já estão já se encontrando para chegar à meia-noite, que é a hora que Jesus vem buscar a sua noiva, buscar o seu povo. E quando se fala nisso, irmãos, meu coração se alegra. Agora à tarde, eu me meditando, eu chorei bastante ali, diante de Deus, lágrima desceu dos meus olhos, porque quando eu meditava, estudava, como a Bíblia era revelação, eu estava vendo, desenrolava aquela cena, desenrolava aquele filme, aquela revelação diante dos meus olhos, irmãos, daquilo que está por vir. E eu pude sentir o Espírito Santo sussurrando aqui no meu ouvido, ou no meu coração, querido, aleluia, palavras de ânimo ao meu coração, porque de fato, irmãos, vale a pena nós estarmos servindo a Deus, vale a pena você estar na presença do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. É claro, queridos, que as guerras, as batalhas, elas são notórias em nosso viver. Nós estamos passando nesses últimos dias, amados, por esse deserto, como nós falamos logo no começo, né? Estamos peregrinando, estamos trilhando em direção a Canaã celestial, e agora é a hora de nós estarmos vendo isso por fé, o que está nos aguardando, e para que nós também possamos contemplar, como eu vi hoje à tarde em revelação, examinar as Escrituras, como diz o Senhor, que nós temos que examinar as Escrituras, porque são elas que edificam o Senhor, revela o plano eterno de Deus, mostra o que Deus já estabeleceu. Não é que Deus vai fazer pela sua soberania, como se fala para os irmãos. Deus não precisa fazer nada, já está tudo feito. Mas dando glória a Deus, não fora de dor. Deus não precisa fazer nada, já está tudo feito. Amém? Talvez você está esperando aí Deus fazer alguma coisa, Deus abrir alguma porta. Não, ainda não. Já está aberta, Deus já está fazendo, Deus é soberano, Ele é poderoso. Aleluia, já está tudo pronto, já está tudo preparado. E falando, irmãos, em preparação, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19 que a noiva do Cordeiro, ela não vai se aprontar. A noiva do Cordeiro, diz comigo, a noiva do Cordeiro já está pronta. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó: alegremos-nos e demos-lhes glória, porque prestes está as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já está ataviada, a sua esposa já está pronta. O que isso quer dizer, pastor? Que se Jesus vier hoje, amém, amados? Que se Jesus vier hoje, a noiva dele já está pronta, preparada para ser levada, para ser arrebatada. Nós cremos na iminência da volta de Cristo Jesus. Nós cremos. E até o Apocalipse está nos revelando aqui, queridos, esta realidade, essa profecia escatológica que a igreja tem que viver ela. Irmãos, não é tempo para ficar atrás de bênção.
a gente não faz campanha, denominamos aqui o culto de sexta-feira, Jeová Jiré, o Deus provedor. Mas sexta-feira, vamos fazer a campanha. Muitas pessoas vão vir de longe para fazer a campanha, como se a vitória só viesse pela campanha. Então, veja como que está a visão espiritual de muitos, de pessoas de fora, mas crentes, irmãos. Não é tempo de nós correr atrás da bênção. É como diz, nós já somos abençoados. Amém? Efésios capítulo número 1. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas sempre eu falo, se a bênção quiser ser abençoada, ela vai ter que correr atrás de você. Amém? A bênção vai ter que correr atrás de você, porque você já tem a marca da promessa de Deus na sua vida. Você já é abençoado, sim ou não, irmãos? Pastor, mas a minha vitória não chegou ainda. Eclesiastes capítulo 3, é porque não chegou a hora de Deus cumprir. Mas quando chega a hora de Deus cumprir na sua vida, salvar teu marido, libertar teu filho, abrir a porta, prosperar, te curar, você vai ser impactado pela bênção do Senhor, que vai ser dada, vai ser entregue na tua vida. E como isso, vai glorificando, vai exaltando, porque a promessa ela vai se cumprir na sua vida, na nossa vida. Então é assim que a nossa trajetória nesses últimos tempos. Chega a hora de nós olhar para o céu, como diz a Bíblia, olhar para o céu e ver que o vosso Redentor está vindo, está chegando. Amém, queridos? Então, como nós estamos nesses últimos tempos, então o Senhor tem colocado em meu coração um sentimento. E esse sentimento, irmãos, é um alarmar, é um despertar para os gideões ungidos. É um despertar esse sentimento no meu coração. É um despertar, é um alarmar, tá? Para esta última hora, para a igreja do Senhor ela ser arrebatada. Amém, irmãos? Então, exatamente hoje nós estamos aqui dando uma abertura nesse mês de agosto, para que nós possamos cada vez mais ficar firmados, ficar atentos, porque Jesus está voltando. Amém? Eu não canso de te dizer, eu não canso de falar, não canso de pregar isso, mas nós vamos continuar, porque Jesus está voltando. Amém? Amém, amados? Jesus, fica para alguém que está do lado dele. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Ele está chegando. Fique atento, fique vigilância. Amém, amados? Mantenha a sua lamparina acesa, porque eu já ouço o tic-tac do relógio de Deus. Já está chegando a hora da meia-noite. Jesus tem arrebatado a igreja, ele tem arrebatado o seu povo. A Bíblia diz: e quando chegou a meia-noite, ouviu-se um grito: aí meu noivo, aí meu esposo, sai ao seu encontro. Diga glória a Deus. Pois bem, Apocalipse capítulo 5 é uma revelação, meus irmãos, muito forte. É uma revelação muito forte, porque tem que se cumprir o plano de Deus. E Apocalipse capítulo 5, ele tem que estar aqui inserido no Apocalipse, porque ele é um desencadear. O próprio texto já nos diz que o livro está selado. É o desencadear, é uma porta que se abre. É claro que no capítulo 4, João, logo após que ele escreve as igrejas da Ásia, ele vai contemplar os céus abertos. É uma porta que se abre no céu. O Senhor o revelando, o Senhor tirando, queridos irmãos, João da sua esfera física e levando para a esfera espiritual, porque ele dizia que ele estava na ilha de Pátimo e ele foi arrebatado em espírito. É um êxtase, é uma revelação, é uma porta que se abre, querido, para ele contemplar mistérios, coisas futuras. E falando de coisas futuras, aqui está, através do capítulo 5, um desenho
desencadear uma ruptura, querido, uma ruptura em todo a Bíblia Sagrada daquilo que Deus ele vai fazer. Ele vai fazer porque é plano dele, é projeto dele, é algo que Deus já estabeleceu, só falta a concretização. E outra, desde a fundação dos séculos. Amém? Desde a fundação do século, o plano de Deus já foi arquitetado. Alguém disse, querido irmão, que Satanás pegou Deus de surpresa em relação à queda, às coisas que aconteceram. Ou sabia, não sabia, da rebelião. Não, querido, ninguém pega Deus de surpresa. Deus, ele é chamado de sempiterno. O que é isso, pastor? Sempiterno é Deus, ele não precisa de tempo. Ele sempre existiu. Mas já visto que foi o próprio Deus que exigiu o tempo. Quando ele criou os céus e a terra, ele vai estabelecer o tempo, que é o Cronos, o nosso relógio de 24 horas. Foi ele que estabeleceu. Deus nunca houve um tempo que ele nunca existiu. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é eterno. Então, ele é chamado de sempiterno. Toda a vida sempre existiu, amados irmãos. Então, o Senhor veio, projetou, desde antes de criar tudo, já estava inserido ali no seu plano eterno, essas coisas que estariam tudo acontecendo. Amém, irmãos? Então, nós sabemos que o pecado entrou no mundo, veio o pecado depois da queda, mas o Senhor, ele dá-se tempo, querido, para que os seus planos, por isso que é bom nós poder entender. Isso é Salomão vai falar em Eclesiastes sobre um tempo determinado, porque Deus é longânimo, e na sua longanimidade ele mostra o quanto ele espera, o quanto as coisas têm que acontecer, vai acontecendo ao seu tempo, vai acontecer ao seu momento, querido. Aleluia. Então nós olhamos e vemos que não adianta, nós queremos que as coisas possam acontecer tudo igual. Por exemplo, o mundo está em caos, o pecado está alastrando, aumentando cada dia mais. Por que o Senhor não instaurou logo tudo? Não, por que Ele não instaurou tudo? Mas é porque Ele estabeleceu um plano. As coisas, aquilo que está no seu plano, vai acontecendo gradativamente, vai acontecendo de acordo com Ele estabeleceu. Então tudo vai acontecendo na etapa, de acordo, vai acontecendo, irmãos. Então Ele não pode passar, Ele não vai à frente daquilo que Ele estabeleceu. Não, Ele não vai. As coisas vão acontecendo de acordo com Ele projetou. Então tem que se cumprir. Desde quando, desde Gênesis até o 39 do livro do Velho Testamento, que é Malaquias, o plano vai acontecendo até a chegada de um novo testamento, de um novo tempo, de uma nova oportunidade para o homem, que Ele estabeleceu mediante o seu Filho. Jesus vem em cumprimento da promessa de Gênesis, capítulo 13, versículo 15, que da semente da mulher estaria suscitando o varão, querido, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, poderia muito bem ele fazer isso muito antes. Ou ele poderia, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve Corinto, a igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Tessalônica, falando sobre o arrebatamento, eles imaginavam que o arrebatamento seria em seu tempo. Quantos que não se prepararam, quantos que não chegam no tempo? Se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 12, você vai ver que o povo fica preocupado, pensando que eles já estavam passando pela grande tribulação, porque houve uma falsa carta. Alguém fez uma carta lá e colocou o nome de Paulo, dizendo que já era o momento da tribulação, que a perseguição, que a tribulação que eles estavam passando, seria o momento que Paulo havia dito sobre o período tribulacional. Mas o apóstolo Paulo escreve sua segunda carta, dizendo que não é nada aquilo. Paulo chega a dizer: não dê ouvido a profecias, a diálogos, a discurso, não dê ouvido a essas mentiras.
heresias, porque para que isso possa acontecer, primeiro tem que haver apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, tem que haver apostasia. O filho da perdição tem que se manifestar, querido. Tem que se manifestar. Então, eles pensavam que seria nos dias deles, mas se isso tivesse acontecido em nós, e eu e você, que nós fomos inseridos no plano de Deus. Você sabia disso? Na minha mãe, você sabia? Se o Senhor tivesse voltado naquela época, e nós, mas não aconteceu, porque Deus estabeleceu o seu próprio tempo. Foi isso que ele falou lá no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, em Atos capítulo 1. Eles perguntaram a Jesus sobre os tempos. Eles diziam: não queira saber aquilo que Deus já estabeleceu no seu próprio tempo. As coisas vão acontecer no seu próprio tempo. Enquanto acontece, enquanto não vem, vamos continuar marchando, irmãos queridos. E eu glorifico ao Senhor que Deus nos escolheu e nós estamos aqui para a glória dele. Não foi Paulo não foi arrebatado, a igreja de Corinto não foi arrebatada, a igreja de Tessalônica não foi arrebatada, a igreja da Galácia não foi arrebatada, mas nós, no século 21, eu e você, nós somos a igreja do arrebatamento. E eu profetizo que você não é minha morte, você vai ser levado, mas ser arrebatado. Irmãos, olha que por isso que hoje à tarde eu chorei ali dentro do meu gabinete de casa, no meu escritório, eu chorei ali dentro, me amei lágrimas, aleluia, porque eu estava contemplando os céus abertos, aleluia, o Senhor sentado no trono, aleluia, com a coroa na sua cabeça, com sede de autoridade, querido. O meu coração queimou, ardeu, porque nós hoje somos essa igreja que vamos ser transladados. Não foi Enoque, Gênesis 5:4, aleluia, não foi Elias, segunda vez, 2:11, eles foram levados, arrebatados, levados para encontrar com Deus, e nós somos esta geração. Então Deus estabeleceu o seu próprio tempo e nós estamos vivendo o tempo de Deus. Amém, amados? O tempo de Deus é o Kairos. Ele estabeleceu o seu próprio tempo. Por isso, voltando a falar em nós aqui na terra, por isso que você tem que dar glória a Deus, aleluia, porque nós temos que entender que tudo acontece no tempo de Deus. Entendeu? Porque Salomão escreveu há um tempo determinado para todas as coisas, entendeu, irmãos? Entendeu isso? Entendeu? Isso. Nada, irmãos, nada está aqui na Bíblia por acaso. Nada está escrito aqui por acaso. Há um propósito porque está escrito aqui. Amém? Há um propósito porque está escrito aqui. João é levado aqui no capítulo 5 para contemplar todo o plano eterno de Deus, desde antes de Deus criar céu e terra até o momento final, até a etapa final. É uma palavra bonita que eu gosto de falar, até a completude da igreja de Cristo. Amém? Até o momento onde ele vai julgar toda a terra, vai sentenciar Satanás, seus anjos, aquele que não recebeu Cristo como Salvador, até a hora da igreja, da noiva, e reinar com ele nos 1000 anos, que é o milênio. Amém, amados? É isso que está tudo escrito aqui nesse livro, querido. E vai acontecer o momento que João ele observa que o anjo fala para ele que ninguém tem condição de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de desatar os seus 7 selos, nem tampouco olhar para o livro. Imagine aquela cena, aquela visão de um livro selado, sem nenhuma condição de homem nenhum, nem o céu aqui, nem o céu. E nós vamos observar, irmãos, que João ele vai ver esse livro na mão do Criador. O livro está na mão do Criador. Deus está com um livro, é uma espécie de rolo, né, em sua mão. E naquela visão de João,
ele observa e o anjo fala para ele: nem no céu, nem na terra, nem debaixo dela, ninguém está apto para desatar esse céu. Amém? Quando fala de desatar, é o desencadear. Amém, amados? Isso acontece para que haja o cumprimento das coisas. É igual, por exemplo, a vida de Cristo, ou o dia do Senhor. Por que tem que acontecer o arrebatamento da igreja? Por que tem que acontecer? Foi isso que Paulo escreveu, ensinando a igreja em Tessalônica, no capítulo 2. Paulo dizer para aqueles irmãos que a igreja tem que ser arrebatada para que os eventos venham se manifestar. Porque quando aqui, querido, no próprio capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz menção de uma pessoa que está detendo a manifestação do anticristo. Há uma pessoa que está detendo a manifestação do anticristo. E olha que João, na sua epístola, vai dizer que o espírito do anticristo aí já está entre nós. Irmãos, o espírito do anticristo já está entre nós. Mas ainda não se manifestou, porque o desencadear, porque tem que haver um desencadear, tem que haver essa ruptura. Amém? Isso vai acontecer exatamente quando a igreja ela for levada. Daí se dará o dia do Senhor, como diz a Bíblia. O dia do Senhor, o que é esse? Que dia é esse? Esse é o dia do Senhor que acontecerá com o arrebatamento da igreja. Para que? Para que o anticristo possa se manifestar, para que os selos possam se manifestar, para que as taças possam se manifestar, para que as trombetas, aqui no capítulo 6, possam ser tocadas, tem que haver um desencadear. E esse desencadear, querido, acontecerá quando esses 7 selos ser abertos ou quebrados. Amém? Aí quando acontecer, irmãos, esse desencadear, esse quebrar desse selo, do primeiro selo, quando vai acontecer, aí vai se manifestar no abrir do primeiro selo o dia do Senhor. E o dia do Senhor acontecerá com o arrebatamento da igreja. Aí quando o arrebatamento da igreja acontecer, aí agora vai falar o que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O que a pessoa que está detendo a manifestação do anticristo, ela vai ser levada, mas não é a igreja. A pessoa que vai ser levada, ou seja, que vai se manifestar, que é o que está detendo a manifestação do anticristo, é o Espírito Santo de Deus, que foi derramado em Atos capítulo 2, que está com a igreja, porque hoje ele está cobertando a igreja com poder, com virtude, irmão, e impedindo para que não haja manifestação, porque tudo acontece de acordo com o que está escrito no livro. Por isso que a Bíblia diz que os 7 selos ele tem que ser quebrado para que tudo que está ali venha acontecer. Quando o primeiro livro, ou seja, quando o primeiro selo ele é desatado, aí vai acontecer a manifestação do anticristo e a manifestação do período tribulacional. Quando o primeiro selo é quebrado, aí vai vir, querido irmão, o que aqui no capítulo 6 de Apocalipse, João revelou os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas o primeiro selo vai se manifestar, que é o primeiro desses 4 cavaleiros, que é o cavalo branco. Quando esse primeiro selo é rompido, se manifestará o cavaleiro do cavalo branco. Aqui no capítulo 6, irmãos, de Apocalipse, faz menção desse cavaleiro. Agora, esse cavaleiro branco aqui, ele é tipificado, mostrado como uma paz. Tipificado, mostrado como uma paz. Mas vai
não é um período de uma paz permanente, porque quando ele for ser desatado o selo e esse cavaleiro manifestar, aí agora vai chegar o anticristo. Vai chegar, ou vai se manifestar o anticristo. Olha aqui, no momento, querido, que chega a hora que as trombetas celestiais tocaram, os anjos vieram buscar a igreja, irmãos, e a igreja será levada imediatamente. Na revelação bíblica é o quebrar do primeiro selo que vai acontecer. Isso é profético, porque o cavaleiro branco, ou seja, o cavalo branco, aqui no Apocalipse capítulo 6, não é Jesus. Amém, irmãos? O cavalo branco, o cavaleiro com o seu cavalo branco, não é Jesus que está aqui. Porque Jesus, como nós já falamos para os irmãos, ele só vai vir para a igreja. Ele virá para a igreja. Há duas palavrinhas, eu volto para os irmãos lembrar, há duas palavrinhas que envolvem a igreja nesse período tribulacional, na sua primeira etapa. Ele virá para a igreja, somente para a igreja. É um arrebatamento oculto, que somente a igreja será levada. Somente Jesus, ou seja, somente a igreja virá. Ele verá Jesus nas nuvens, como diz Paulo, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, a igreja, seremos arrebatados. Somente nós, ou seja, os mortos que ressuscitaram em Cristo, e depois nós vamos ver Jesus nas nuvens e os anjos tocando as trombetas. Somente nós vamos ver esse tão maravilhoso dia. A igreja será arrebatada. Então esse será, querido, um evento para a igreja. E a outra palavrinha, pastor, qual é a outra palavrinha? A primeira palavra é para, e a segunda palavra é com. Isso vai acontecer no último dia da grande tribulação, no final da grande tribulação. Então Jesus está no capítulo 19. Então ele virá com a igreja. Amém? É muito importante lembrar isso, que quando o primeiro selo é desatado, aí acontece o arrebatamento da igreja, que ele virá para a igreja. Então vai se manifestar automaticamente o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, que é o anticristo. O anticristo. Então, do capítulo 6 até o capítulo 18 do Apocalipse, dá-se-á, você vai ver a igreja ali, do capítulo 6 até o capítulo 19, você não vai ver a igreja nesse período. A igreja não aparece aqui, ela está oculta, ela não é manifestada, ela não é falada. Por quê? Que a igreja não é falada do capítulo 6 ao capítulo 18. Por quê? Sabe por quê? Porque do capítulo 6 ao capítulo 18 é chamado de período tribulacional. E nós estamos debaixo da promessa, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, versículo 10. Como guardar a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação. Ou seja, do capítulo 6 ao capítulo 18, a igreja não está aqui na terra passando pelo sofrimento, ela está lá nas bodas do Cordeiro. Se você não vai ver isso aí, vou falar de novo. No capítulo 6 ao capítulo 18, a igreja não está aqui, ela está guardada, ela foi livrada, essa igreja está protegida. Aleluia. Que isso, pastor? Eu e você não vamos passar, não vamos sofrer, querido, não vamos enfrentar o anticristo, não vamos passar pelas taças, pelos 7 selos, não vão passar pelas 7 trombetas que é os ais. Não vamos. Nós vamos estar com Cristo. Vamos ser guardados. Amém, irmãos? Então, o desatar, o abrir do livro aqui, o desatar dos seus 7 selos, cada vez que vai ser desatado, irmãos, os selos, vai acontecendo os sinais. E o primeiro, não vai dar tempo de eu falar tudo isso aqui, que a aula já foi embora.
pregação que agora muitos pastores, muitos teólogos estão vindo para casaca, né? Dizendo que não mais acreditam que a igreja vai ser arrebatada. Estão dizendo que a igreja vai passar pela tribulação. Então isso aqui nos calça e é um assunto que nós temos que estar batendo sempre na mesma tecla. Ó, na mesma tecla, tá? Na mesma tecla, para que nós não podemos deixar que haja uma confusão na nossa mente em relação ao plano eterno de Deus, principalmente concernente à sua igreja. Porque nós não vamos estar aqui, não queremos jamais. Por exemplo, a Ascora, até hoje ela é minha namorada, ela é minha noiva. Jamais eu vou permitir que ela passe pela tribulação. Jamais eu vou permitir que ela chegue ali no poço escuro, meia-noite, e atravesse sozinha. Ela jamais não vai, não guarda ela. Não vai, não vou permitir. É só para você entender que assim é a igreja. Jesus não vai permitir que nós, a igreja, vamos passar por esse período tribulacional. Não, pelas taças. Inventar um inimigo para receber a marca da besta, querido. Não. Então, o livro selado aqui está revelando o projeto eterno de Deus para conosco. Interessante aqui, que eu me alegrei muito, foi que quando o ancião falou para João que ninguém tinha condições de abrir aquele livro, de desatar aquele livro, foi que quando João começou a chorar, aí o ancião falou assim: olha, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Versículo 5, aqui, e disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí sabe que eu me alegrei? Quando João estava chorando, ninguém pode ter ouvido. Aí ele ouviu o ancião falando: eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí quando João olha para embaixo do trono, procurando o leão, aí João não encontrou o leão. Tem o texto. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, que João vê lá um cordeiro. Que mistério é esse? O ancião falou assim: João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí agora, João, quando ele olha, ele vai ver o cordeiro. Tremenda. João vai ver um cordeiro. Por quê? Eis aqui o leão da tribo de Judá. E agora João está vendo um cordeiro. Irmãos, lembra que eu disse para os irmãos, eu vou encerrar, não dá mais. Lembra do que eu disse para os irmãos? Ao desencadear de acontecimentos. Para você entender, Jesus não veio como cordeiro, ou seja, não veio como leão. João capítulo 1, versículo 14, ali cumpre o mistério da encarnação. E o versículo 29 de João 1, João fala assim: eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não poderia morrer como um leão. Jamais ele poderia morrer como um leão. Ele teria que morrer como um cordeiro imaculado, como Isaías, né? Isaías 54, como ovelha muda levado para o matador, mas se ele faz, isso é só para cumprir o processo, é só para cumprir o projeto. Ele estaria assim, subindo alto do Gólgota como sacrifício para ser morto como um cordeiro. Mas fique em paz e segura a cabeça, Satanás, porque quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar como cordeiro de Deus. Aí, para encerrar, eu fecho a Bíblia, lamentando cada horário. Aí, para encerrar, agora vem na minha mente Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, que mostra quando ele desceu as profundezas. Lá está escrito que, aleluia, ele desceu ao inferno pela chave da morte do inferno, a mão de Satanás, que disse: é me dado todo o poder
Quando ele olha, procurando, já o leão de Judá, que já venceu, aí tem que olhar para o cordeiro primeiramente. E o aniversário do cordeiro é para cumprir todo o projeto de Deus. Se não tem cordeiro, não tem igreja. Se não tem cordeiro, não tem perdão de pecados. Se não tem cordeiro, o seu nome não tem escrito no livro da vida. Se não há cordeiro, você não estaria aqui dando glória a Deus misturado com aleluia. Mas porque o cordeiro veio, aleluia, nós estamos aqui. E agora, irmãos, nós estamos esperando, se não o cordeiro vir, porque ele já veio como cordeiro. Nós estamos esperando agora. É o leão da tribo de Judá, que vem nas nuvens com poder e glória, arrebatar a sua igreja. Ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, ele veio como advogado, aleluia, e naquele dia ele vai ser juiz que vai julgar as nações. E Paulo diz lá em Filipenses 2, aleluia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Termine esse aplaude, mas Paulo glorificando o nome dele, porque é grande, amém? Fique de pé. Glória a Deus. Então, irmãos, o livro foi aberto. Diz comigo, o livro foi aberto. Agora diga para alguém que está do outro lado, diga assim, ó, você está aqui porque o livro foi aberto. Está vendo aí? Foi Patrícia? Está vendo aí, Samara? Está vendo aí? Está comigo? Nós estamos aqui porque o livro foi aberto. Está vendo que João chorou? Porque João sabia que é redenção. João sabia que o que estava ali, que toda a humanidade estava perdida, acabou. Então João chorou por causa disso. Mas que bom, né? Que o amor de Deus foi tão lindo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o cordeiro. Vamos mudar a palavra, filho, e vamos pôr o cordeiro, né? Enviou o cordeiro para morrer no nosso lugar. Era eu que ia morrer. Porque por causa do pecado, eu tinha assinado uma duplicata, uma promissória. Eu peguei, sabe o que é isso? Dívida. Eu e você tinha uma dívida com Deus. Aí vem Pedro dizendo que nós não fomos comprados com prata e nem com ouro, mas com sangue. E para haver o preço de sangue, Hebreus 9:22, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Amém? Aí o cordeiro, aí Jesus foi lá na cruz e sabe o que ele fez com o sangue dele? Ele pegou, irmãos, e pagou o preço. E pagou o preço e disse: daí a promissória de Levi, que Jerusa, que Mércia, que Marcos, que Luana, que Eliabe, me dá a promissória dele aqui para cá. A dívida, ele pagou, glória, você já a presença dele aqui, ele pagou, ele pagou. Agora você tem que dar glória a Deus por isso, irmãos. Por isso tem que adorar, ou com bênção, ou sem bênção, ou com prova, ou sem prova, o seu nome está escrito no livro da vida, porque o cordeiro foi tomado, e você está aqui, ele pagou o preço, ele pagou. Glória a Deus. Domingo tem mais. Domingo nós vamos concluir a mensagem do domingo, né? Domingo nós vamos ver a mesa aqui à frente, ó. Aquela mesa da ceia representa, irmãos, o que ele fez por nós. Amém? Faça isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor
Ó, anunciais a morte do Senhor, Cordeiro. Ó, fala comigo. Anunciais a morte do Senhor, Cordeiro, até que ele venha, Leão da tribo de Judá. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Vai em paz, bom final de semana. Domingo tem mais. Esse domingo tem mais um culto adorando, celebrando o nosso Deus.